Bom dia, meus amores do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, saudades de vocês. Olha só, hoje nós vamos estar estudando o LG4A. Nós já estudamos o LG1. O que é o LG1? Vamos relembrar? Lugar geométrico 1 se refere à distância de ponto a ponto. Sempre no exercício nós vamos identificar a distância de ponto a ponto LG1. O que nós vamos construir no LG1? Muito bem, uma circunferência, tá? Estudamos também o LG2. O que é o LG2? Distância de ponto a reta. O que nós vamos construir? Um par de retas paralelas. Estudamos também o LG3. O que é o LG3? Equidistância entre dois pontos. O que nós vamos construir? Uma reta mediatriz. Nós estudamos também o LG4. O que é o LG4? Equidistância entre duas retas. Só que nesse caso nós podemos ter as retas concorrentes quando se cruzam em um ponto ou paralelas. Quando elas são concorrentes, nós vamos chamá-las de LG4A, lugar geométrico 4A, e nós vamos construir uma bissetriz, um par de bissetrizes dos ângulos formados. E o LG4B, nós vamos ter retas paralelas, nós vamos construir uma reta mediatriz de um segmento de distância AB que estão sob a reta A e B. Sob a reta dada, tá bom? As retas paralelas dadas. Então, o LG4B, nós vamos construir uma mediatriz. Certo? Tudo bem, pessoal? Hoje, então, nós vamos continuar resolvendo os exercícios sobre o LG4, né? Na aula passada, nós resolvemos até o exercício 4, da página 44. E hoje, nós vamos continuar na página 44, exercício 5, ó. Determine um ponto P. Então, se ele quer o ponto P... Ele é o nosso ponto-chave. Equidistante das retas AMN. Então, equidistância entre duas retas é o LG4. Eu vou ter que observar essas retas como estão. Se elas estiverem concorrentes, é o LG4A. Se elas estiverem paralelas, é LG4B. Equidistantes também dos pontos MN. Equidistância entre dois pontos, LG3. Certo? Então, o que nós queremos, então? O nosso ponto P é o ponto-chave. O que nós vamos construir, então? LG4. Bom, vamos analisar essas retas. Ó, M, NM, ó. As retas, elas são infinitas, então eu vou prolongá-las aqui, ó. Vou prolongar o M também, certo? Vou chamar aqui de ponto A, ponto de encontro, mas só para a gente se comunicar melhor. Se elas são concorrentes, é o LG4A, que é uma bissetriz das retas M e N, certinho? E também nós vamos construir o LG3. O que é o LG3? Uma reta mediatriz do segmento MN, certo? Então, vamos lá. Então, primeiro, vamos construir aqui essa bissetriz. Vou fazer a bissetriz desse ângulo e também desse outro ângulo aqui, ó, certo? Tudo bem? Então, ó, nos pontos formados aqui, nós vamos achar a bissetriz desse ângulo, ó. Tá bom? Vamos ligar aqui com o vértice, esse ponto. Cruzamento, nós vamos ligar com o ponto A. Achamos a bissetriz aqui. Quando eu fiz desse lado, como eles são ângulos opostos, já encontrei desse também. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Abertura maior que a metade, vou achar a bissetriz desse outro ângulo aqui. Então, nós vamos ligar esse ponto com A. E vamos achar outra bissetriz, beleza? Fizemos aqui o LG4A, certo? Agora, falta fazer o LG3 entre M e N. Então, LG3 é mediatriz, vou me apoiar em N, com abertura maior que a metade, vou cruzar em cima e embaixo. Vou me apoiar em N, cruzar em cima, vou cruzar embaixo. E aí, onde eles cruzaram aqui, ó, nós vamos ligar aqui, ó, certo? Então, ó, nós queríamos o quê? O ponto M, P. Onde ele cruzou com o LG4A, então aqui é o LG3, ó. Onde ele cruzou com o LG4A e com o LG4B, nós encontramos P1 e P2, certinho? Tá esses pontos aí, ó, P1 e P2. Tudo bem, pessoal? Certinho? Sexta questão na página 45. Determine um ponto Q, distante 3 centímetros do ponto A.
Quando a gente se fala de uma distância de um ponto, a gente já imagina o LG1, certo? E equidistante das retas x e y. Falou equidistante, mesma distância entre duas retas, LG4. Aí falta a gente identificar se é A ou se é o B. Dada a reta x, que foi dada, e sabendo que a reta y concorre com x em A. Então, ele falou que concorre com x em A, então elas vão ser concorrentes, então é o LG4A. E em A, e forma com ela um ângulo de 60 graus. Então, ó, o que nós vamos construir aqui, ó? Nós queremos encontrar o ponto Q. O que a gente sabe sobre ela? Sobre ele, que ele está no LG4A, que nós vimos, né? O LG4A, que é uma bissetriz. Então, ó, bissetriz de XY, né, da reta XY, e o LG1, que é uma circunferência de centro A e raio 3 centímetros. Então, para começar, nós vamos fazer esse ângulo aqui, ó, de medida 60 graus, tá? E a gente pode aproveitar e já fazer o LG1, que ele é 3 centímetros de distância do A. Então, nós vamos pegar o compasso, marcar 3 centímetros aqui na régua, vou pôr a ponta seca em A, e aí nós vamos construir essa circunferência de raio 3 centímetros. Já fizemos o LG1. Vou aproveitar e vou construir a reta Y, porque a gente sabe que qualquer abertura vai dar 60 graus. Eu vou aproveitar de 3 centímetros e vou fazer 60 em cima, na parte de cima, 60 na parte de baixo. E aí, nós vamos cruzar aqui, ó. Eu vou ligar o A com esse ponto de encontro e vou achar Y1. O A com esse ponto de encontro onde formou 60 graus e vou achar Y2. Então, aqui, ó, tem 60 graus, aqui tem 60 graus, aqui tem 60 graus, aqui tem 60 graus. Tudo bem, pessoal? Certinho? O que ele fala mais? O que a gente sabe mais? O que ele quer? Que o ponto Q, que é o meu ponto-chave, ele está no ponto de encontro do LG1 com 3 centímetros e o LG4A, que é a bissetriz de x e y. Então, aqui é x, ó. Então, a bissetriz entre x e y, nós vamos fazer aqui, então. Vou aproveitar já o espaço que eu tenho aqui, ó. Vou colocar a ponta seca aqui. Vai ficar aqui, ó, esse e esse. Então, fazemos a bissetriz aqui desse ângulo de 60 graus. Onde deu o cruzamento, eu vou ligar com A. E aqui nós vamos ter a bissetriz entre x e y2. E aqui também, certo? Agora, eu vou fazer a mesma coisa na parte aqui de baixo, ó. Faça a bissetriz desse ângulo aqui de 60 graus. Ó. Certo? E vou obter outra bissetriz aqui, desse ângulo e desse. Certinho? Então, onde está o Q? Na intersecção do LG4A com o LG1. Então, ó, LG4 é a bissetriz, então, é essa daqui, então, Q1, e essa daqui, ó, Q2, Q3 e Q4. Essas, então, são as soluções. Tudo bem, pessoal? Ó, no ponto de encontro do LG1 com o LG4, certo? Tudo bem? 7ª questão, na página 45, certo? Determine um ponto P equidistante das retas x paralelas x e y. Então, ó, equidistante de duas retas paralelas LG4B, que elas são paralelas. E distante 3 centímetros do ponto A. Distância, te dou uma distância de um ponto LG1. A gente já vai lendo o problema, ó, já vai identificando. Sendo A o ponto médio do segmento RS. Bom, a gente só tem o ponto R e o ponto S, nós não temos o ponto A. Então, como nós vamos começar esse problema? Olha só. Bom, pessoal, então nós temos que encontrar o ponto A. Onde vai estar o ponto A, ó? Ele está no ponto médio de RS, então nós vamos ligar o R com S, achar o LG3, que é a mediatriz do segmento RS, e ali vai estar o ponto A. E para achar o ponto P, que é o que a gente procura, que é o ponto-chave,
né, nós vamos fazer como? O LG 4B, que é a mediatriz do segmento RT. RT nós vamos encontrar do outro lado aqui da reta, na reta Y, com a circunferência de centro A e raio 3 centímetros. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos ligar, então, o R com S, esse segmento, para encontrar o ponto A. Tudo bem? Agora, nós vamos fazer o LG3, que é a mediatriz de RS. Qualquer abertura maior que a metade, vou cruzar em cima, cruzar embaixo. Com a mesma abertura, nós vamos cruzar em cima, cruzar embaixo. Onde se cruzaram aqui os arcos, ó, nós vamos traçar essa reta mediatriz. Esse ponto de cruzamento aqui, ó, é o ponto A, um dos pontos-chave que nós estávamos procurando. Tudo bem? Bom, falta agora encontrar quem? O ponto P. O que a gente sabe sobre o ponto P? Que ele está no LG 4B e no LG 4-1, no ponto de encontro entre esses dois lugares geométricos. Então, o que nós vamos fazer? Vamos começar pelo LG 4B. Vou me apoiar aqui. Vou escolher um ponto qualquer para fazer o LG 4B. Como já tem o R, para não ficar muito cheio de informação, nós vamos começar pelo ponto R aqui, ó. Ponta seca em R, faço uma perpendicular em R, fazendo o LG 4B, tá? E aqui, ó, eu aproveitei o ponto R, poderia ser outro, tá? E aqui nós fizemos uma reta perpendicular, tá bom? Então, encontramos aqui o ponto T. Poderia ser outro nome qualquer, viu, gente? Como eu tinha colocado aqui no roteiro o ponto T, eu chamei de T, mas poderia ser qualquer outro ponto. Agora, nós vamos achar a mediatriz de RT, ó. Qualquer abertura maior que a metade, vou cruzar de um lado, vou cruzar do outro. Ponta seca em T com a mesma abertura de um lado e do outro, certo? Vou ligar esses pontos formados. Ligamos os pontos formados, ó, certo? Encontramos o LG 4B. E agora nós vamos fazer o LG1. Ponta seca em A, abertura 3 centímetros, tá? Nós vamos vir aqui em A e nós vamos cruzar, que nem precisa fazer a circunferência toda. Porque o que interessa pra gente? Interessa cruzar o ponto P, né? Que é o cruzamento, né? Do LG 4B com LG1. Então, nós encontramos P1 e P2. Então, encontramos aqui o ponto P1 e o ponto P2. Certinho, pessoal? Exercício 8, na página 46. Dadas as retas D e J, determine todos os pontos A que equidistam das retas dadas e dista 1,8 centímetro da reta D. Então, olha só. O que ele fala? Determine todos os pontos A que equidistam das retas dadas. As retas dadas são o quê? Concorrentes, muito bem. Então, que lugar geométrico nós vamos construir? Muito bem, LG 4A, porque elas são concorrentes aqui, ó. Se elas fossem paralelas, seria o LG 4B. Então, porque ele fala equidistância entre duas retas. E dista 1,8 da reta D. Te dei uma distância de uma reta LG 2. Equidistam entre duas retas LG 4. Como elas são concorrentes, LG 4A. Então, o que a gente quer encontrar aqui, pessoal? O ponto A. Que ele falou aqui, ó, determine o ponto A. O que nós vamos fazer para encontrá-los? Ele é o nosso ponto-chave, então. O que nós vamos fazer? O LG 4A, que é a bissetriz de quem? Das retas D e J. Certo? E o LG 2, que é um par de retas paralelas. Paralelas a quem? A reta D, que ele falou que dista das retas 1,8 da reta D. Da reta D, com que distância? 1,8 centímetros. E aí, na construção desses dois lugares geométricos, onde eles se cruzarem, é o ponto A. Então, vamos começar pelo LG2, tá bom? Que é a equidistância de 1,8 da reta D. Então, nós vamos escolher um ponto qualquer no início e outro no final da reta D. Vou chamar aqui de TO, tá bom? Pode ser qualquer nome, é só pra gente se comunicar melhor. Vamos fazer o LG2 aqui, vamos fazer uma perpendicular, vou fazer aqui com você. Então, fizemos duas perpendiculares, uma em T e outra em O. Coloquei a ponta seca em T, 2 pontinhos de apoio, né, ó.
cruzei os arcos, me apoiei nos pontos de apoio, cruzei os arcos com a abertura maior que a metade, em T e em O. Como a distância é de 1,8, nós vamos marcar 1,8 aqui então, certo? E nós vamos vir aqui em T, 1,8 na parte de cima e 1,8 embaixo. Mesma coisa em O, certo? Vamos ligar os pontos formados então, com a distância de 1,8, ó. LG2 com a distância de 1,8. Então, aqui está o LG2. Agora, falta o LG4A, que é a bissetriz formada pelos as duas retas. Eu já vou aproveitar aqui e fazer um arco, né? Por esse aqui é um ângulo, ó, vou fazer a bissetriz desse ângulo, abertura maior que a metade. Vou fazer um pouco maior, que a precisão é melhor, tá? Ó, então eu vou ligar esse ponto de encontro aqui com o centro. Faço a mesma coisa aqui, ó. Vou fazer a bissetriz desse ângulo aqui, ó. Me apoio aqui, né? Nos pontos de apoio, abertura maior que a metade, cruzo de um lado, no outro ponto de apoio do ângulo, cruzo no outro. Onde cruzaram os arcos, vou ligar com o vértice aqui formado pelas retas. Ok, fizemos aqui o LG4A. O ponto de encontro do LG2 com o LG4A formou quem? Os pontos A. Então, aqui eu tenho A1, vou marcar aí, ó. Onde mais tem, ó, essa bissetriz com LG2. A2, essa bissetriz. Então, aqui, ó, outro aqui. A3. Falta o A4. Onde está o A4? Vamos procurar. Aqui, ó. LG2 com A4. Então, nós encontramos quantos pontos A? 1, 2, 3, 4. 4 soluções aí. Certinho? Tudo bem? Nona questão na página 46. Determine um ponto K equidistante das retas X e Y. Ó, já falou aqui para nós equidistância entre duas retas. LG4. Vamos ver como estão as retas X e Y, são paralelas. Então, LG4B. Dadas e dos pontos A e B, e equidistante dos pontos A e B, certo? Então, ó, equidistância entre dois pontos, A e B, é LG3. Se for entre reta, LG4A. Se for entre retas, LG4. Aí você vê se é concorrentes ou se elas estão paralelas, certo? Equidistância entre dois pontos, LG3. Sendo A dado e B pertence à reta Y, tal que a distância de B até A é 6 centímetros, ó. Distância de ponto a ponto, LG1. A gente olha para o problema, para o desenho, né? Vamos observar o desenho agora. Nós temos X, nós temos Y, nós temos A. Quem falta nós encontrarmos? O B, que nós não temos, ó, mas ele pertence à reta Y. Então, ele é um ponto-chave. E o K que ele pede no problema. Certo? Bom, como nós vamos fazer para achar o B? Ele falou que o B está na reta Y. Não é? E ele disse que a distância de B até A é 6 centímetros. Distância de ponto a ponto, a gente sabe que é o LG1, que é uma circunferência de centro A e raio 6 centímetros. E o ponto K, nós vimos que está equidistante das retas. Então, as retas são paralelas, então é B, que é uma mediatriz, né? Nós podemos aproveitar o A, ó, de A até, vou chamar de T, tá? AT. E também vimos que é o LG3, que também é uma mediatriz de A até o B, que aí a gente acha o B primeiro, certinho? Então, nós temos que começar procurando o B. Como nós vamos? O B, ele tá na reta Y, tá bom? E ele tá a 6 centímetros do ponto A. Então, ó, nós vamos marcar 6 centímetros na régua, ó. Ponta seca no A que a gente tem. E nós vamos encontrar o B na reta Y, ó, com a distância de 6 centímetros. Encontramos, então, B1. E encontramos B2. Tudo bem? Vou marcar aqui, ó. B1 e B2. Certo? Bom, falta quem agora? O ponto K. Como a gente vai encontrar o ponto K? A mediatriz, né? O LG4B. Então, vamos construir o LG4B. Vou aproveitar o ponto A.
Poderia ser outro, tá? Mas como é bastante construção, vamos aproveitar para ficar menos poluição, assim, visual, né? Então, a gente faz no A mesmo, que fica... Aproveita o A, uma construção. Ó, então, nós vamos fazer a perpendicular aqui em A. Vou encontrar o ponto, eu chamei ele de T aqui, ó. Mas vocês poderiam dar o nome que vocês preferissem, tá bom? Porque agora a gente acha a mediatriz do segmento AT, que é o LG4B que nós estamos construindo, né? Qual que é a abertura maior que a metade, ó, de um lado e de outro. E nós vamos traçar aqui a reta mediatriz, unindo esses dois pontos, ó. Então, nós construímos aqui o LG4B. Tudo bem? Certinho? Bom, agora... Nós vamos fazer o LG3, que é a mediatriz entre A e B. O cruzamento do LG4B com o LG3 vai nos dar quem? O ponto K, que é nosso ponto-chave. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Nós vamos, então, achar a mediatriz entre A e B1. Apoio em A, abertura maior que a metade, cruzo de um lado, cruzo do outro. E apoio em B, com a mesma abertura, cruzo de um lado e do outro. Certo? E aqui, então, nós vamos encontrar quem aqui? O ponto K1. Aí nós vamos fazer a bissetriz, a mediatriz do A com o B2. Certo? Nós vamos ligar esse ponto com esse, que é nós estamos fazendo a mediatriz de A2 com B2. De A com B2, né? De A com B2. O ponto de encontro aqui vai ser o K2, tudo bem? Então, ó, ficou assim. Então, fizemos o LG4B, que é essa reta, a mediatriz do segmento AT. E fizemos o LG3 entre B1 e A, onde cruzou com o LG4B, encontramos K1. Fizemos a mediatriz do A com o B2, onde cruzou com o LG4B, que é LG3, encontramos o K2. E aqui também é LG3. Tudo bem, pessoal? Ficou assim. Construa a bissetriz B de um ângulo cujo vértice está inacessível, sendo RS as retas que contém os seus lados. Tenho uma sugestão. Trace uma reta auxiliar M concorrentes com R e com S. Então, ó, nós vamos seguir a sugestão aqui, ó. Nós vamos traçar uma reta auxiliar, tá? E aí, nós vamos fazer a bissetriz dos ângulos formados por elas, ó. Então, nós vamos fazer aqui, eu vou aproveitar aqui. Vou chamar de um ponto só pra gente se comunicar melhor. Vou chamar aqui de A e aqui de G. E aí, nós vamos aqui, ó. Vou fazer um ângulo qualquer... Ponta seca em A, fazer um ângulo qualquer. Já aproveitei e fiz nesse e nesse. Acho a bissetriz desse ângulo formado aqui, ó. E acho a bissetriz desse ângulo formado aqui. Então, vamos lá. Abertura maior que a metade, cruzo de um lado, do outro. Onde se cruzaram, formar a bissetriz aqui, ó. Tá? Faça a mesma coisa aqui, ó. Cruzo de um lado e do outro, com a abertura maior que a metade, e acho a bissetriz desse outro ângulo formado por A aqui. Certo? Bom, agora nós vamos fazer a mesma coisa nos outros dois, ó. Ponta seca em G, faço um ângulo qualquer, acho a bissetriz desse ângulo e depois desse aqui, ó. Certo? Abertura maior que a metade, cruzo de um lado e do outro. E determino essa bissetriz aqui. Faço a mesma coisa aqui, ó. Onde cruzaram os arcos, ligo com G, formou essa bissetriz. Os pontos de encontro aqui, ó, vou chamar de um ponto Q, Q1 e Q2, já que lá no enunciado ele não especificou os pontos, né? Então, Q2. Então, aqui nós vamos ligar, ó, o Q1 com o Q2 e nós vamos obter aqui
É o que ele fala, construa a bissetriz do ângulo cujo vértice está inacessível. Tudo bem, pessoal? Certo? Então, ó, se fosse pra gente construir lugar geométrico, como que a gente vai colocar aqui, ó? Eu chamei de Q1, nós fizemos, acho que nós podemos colocar aqui, ó. Ó, o roteiro pode ficar assim, então, ó. Para achar o Q1, nós fizemos o LG4A do ângulo A1 e o LG4A do G1. E para achar o Q2, nós fizemos o LG4 do A2, chamei esse aqui de A2, e o LG4 do G2. E assim nós encontramos a reta B. Certinho? Bom, pessoal, por hoje paramos por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Um beijo no coração. Bye, bye!